informativo do STF, número 1094 de 2023, publicado em 19 de maio de 2023. Este informativo é retirado do site do STF. Matérias. Primeiro, matérias. Direito constitucional, magistratura, aposentadoria, reforma da Previdência Social, regime comum aos servidores públicos, processo legislativo, proposta de emenda à Constituição, emenda constitucional 20 de 1988, emenda constitucional 41 de 2003, matéria interna corporis, princípio da separação de poderes, iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal, princípio da vitaliciedade. O tema a ser discutido será submissão dos magistrados ao regime de previdência social comum aos servidores públicos. Resumo. São constitucionais, formal e materialmente, os dispositivos incluídos pelas emendas constitucionais 20 de 98 e pela emenda constitucional 41 de 2003, que instituíram uma ampla reformulação do regime previdenciário no setor público, na parte em que submetem os magistrados ao regime de previdência social comum aos servidores públicos. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não haver necessidade de retorno da proposição à casa de origem para nova votação quanto à parte modificada se a alteração da casa revisora não altera substancialmente o sentido do texto aprovado na casa iniciadora. Na espécie, a retirada da expressão no que couber, mediante destaque aprovado pelo plenário do Senado Federal, não resultou em modificação substancial suficiente a ensejar o alegado vício formal por suposta violação do artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. Isso porque, em segundo turno no Senado, após suprimida a referida expressão, a redação original do texto, proveniente da Câmara dos Deputados, foi votada e aprovada com plena observância do quórum de 3/5, como prevista no atual texto constitucional, artigo 93, inciso 6. O rito constitucional trata de proposta de emenda à Constituição e não de eventual destaque proposto por parlamentar, o qual é disciplinado no regimento interno das casas legislativas e, como tal, configura matéria interna corporis, não sujeita ao controle judicial. Também não existe desrespeito ao princípio da separação de poderes, pois a norma da emenda constitucional 20 de 98 alterou o regime de aposentadoria dos magistrados sem interferir no exercício da jurisdição ou na organização da magistratura, de modo que não invadiu matéria de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal para dispor sobre o Estatuto da Magistratura, artigo 93, caput da CF. Ademais, a vitaliciedade dos magistrados, artigo 95, inciso 1 da CF, restringe-se à taxatividade das hipóteses de aposentadoria compulsória, motivo pelo qual as normas impugnadas não representam qualquer óbice à efetividade dessa garantia constitucional. Por fim, o plenário desta Corte já assentou oportunamente a constitucionalidade da emenda constitucional 20 de 98. Com base nesses entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta por unanimidade, julgou improcedente as ações para declarar a constitucionalidade do artigo 1º da emenda constitucional 20 de 98, na parte em que conferiu nova redação ao artigo 93, inciso 6 da CF e do artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da emenda constitucional 41 de 2003. A emenda constitucional, aqui agora segue os artigos. Emenda Constitucional 20 de 98, artigo 1º. A Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte alteração, artigo 93, inciso 6. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. Emenda 41 de 2003, artigo 2º. Observado o disposto no artigo 4º da Emenda Constitucional número 20 de 98, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o artigo 40, parágrafo 3º e 17 da Constituição Federal. Aquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo da administração pública direta, autárquica e fundacional até a data de publicação daquela emenda, quando o servidor cumulativamente 1. Tiver 53 anos de idade se homem e 48 anos de idade se mulher. 2. Tiver 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 3.
Contar tempo de contribuição igual, no mínimo, a soma de A, 35 anos se homem e 30 anos se mulher. E B, um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, na data de publicação daquela emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da linha A deste inciso. Parágrafo 2º. Aplique-se aos magistrados e ao membro do Ministério Público e do Tribunal de Contas o disposto neste parágrafo 3º. Na aplicação do disposto no parágrafo 2º deste artigo, o magistrado ou membro do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a data da publicação da Emenda Constitucional 20 de 98, contado com acréscimo de 17%, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Entendi que não ofende a vitaliciedade, porque isso é uma aposentadoria voluntária, né? Como diz aqui no artigo. Então, é só para quem quiser. Então, vamos lá. Próximo. Matérias: direito constitucional, repartição de competências, agentes políticos, governador, impeachment, direito penal, crimes de responsabilidade, governador. O tema a ser discutido será regras relativas ao processo e julgamento de impeachment do governador, ADI 3.466 do DF. De vez em quando eu esqueço de falar esse número aqui, mas vocês repara neles aí, se por acaso você for aquela pessoa que consegue decorar isso. Se você for uma pessoa que nem eu que não consegue, então não vai ter nenhum prejuízo. Continuando. Resumo. É inconstitucional, por violação das regras previstas na Lei Federal 1079 de 50, norma de Constituição Estadual ou de lei orgânica distrital, que atribuem à Assembleia ou à Câmara Legislativa o julgamento do governador pela prática de crime de responsabilidade. Eu vi uma prova esses dias com uma pergunta igual essa aqui. Tá vendo como é bom estudar? Eu não fiz a prova, eu só vi a pergunta. Mas se você tivesse feito a prova e lido, você passaria, ou pelo menos ganharia o ponto. Prosseguindo, divagando. Conforme a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento foi consolidado com o enunciado da súmula vinculante 46, ainda que a autoridade em julgamento esteja vinculada a outro ente federativo, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo de julgamento são da competência legislativa privativa da União. Nesse contexto, editou-se a Lei Federal 1079 de 50, que em seu artigo 78, parágrafo 3º, norma recepcionada pela Constituição Federal de 88, prevê a realização do julgamento dos crimes de responsabilidade dos governadores mediante um tribunal especial. Isso porque a concentração do juízo de admissibilidade da acusação e do julgamento dos crimes de responsabilidade do governador unicamente perante o Poder Legislativo local, que é unicameral, ofende o desenho institucional de um juízo bifásico. Artigo 86 da CF. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar inconstitucionais a expressão e julgar ou perante a própria Câmara Legislativa nos crimes de responsabilidade, inseridas respectivamente no inciso 24 do artigo 60 e no caput do artigo 103, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. O que eu tinha entendido quando eu vi a questão é que esse Estado estava querendo que o governador fosse julgado pela Assembleia em crime de responsabilidade. Mas essa lei aqui, cadê? Essa lei aqui fala que é um tribunal especial composto de membros da Assembleia e membros do Judiciário. Aí tá falando que tem que seguir essa lei, que cada estado não pode fazer conforme quiser, entendeu? Se você entendeu diferente, aí você escreve aqui, você está completamente equivocada. Mas foi isso que eu entendi. É um tribunal especial, a lei federal fala em um tribunal especial, e não que o chefe do Poder Executivo vai ser julgado somente pelo Poder Legislativo local, que é unicameral, e sim por um tribunal especial que está descrito aqui nesse artigo 78. Correto? Não. Isso. Então, vamos prosseguir. Vai falar aqui os artigos, Súmula vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. A Lei 1079 de 50, artigo 78, fala assim: o governador será julgado nos crimes de responsabilidade por forma que determinar a Constituição do Estado e não poderá ser condenado senão à perda do cargo com inabilitação até 5 anos.
para o exercício de qualquer função pública sem prejuízo da ação da justiça comum. Parágrafo 3º. Nos estados onde a Constituição não determinar o processo nos crimes de responsabilidade dos governadores, aplicar-se-á o disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal composto de 5 membros, 5 membros do Poder Legislativo, 5 desembargadores, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça Local, que terá direito de voto no caso de desempate. Aí esse é o Tribunal Especial, né? A escolha desse tribunal será feita a dos membros do Legislativo mediante eleição pela Assembleia e a dos desembargadores mediante sorteio. Aqui segue o artigo da Lei Orgânica do Distrito Federal, qualquer coisa dá uma lida ou um print. Próximo. Direito Constitucional, repartição de competências, licitações e contratos. Direito Administrativo, licitações e contratos, regras gerais, parcerias público-privadas, execução de obras públicas. O tema a ser discutido será criação de parcerias público-privadas para execução de obras públicas em âmbito municipal, a DPF 282/RO. Resumo, é inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contrato, artigo 22, inciso 27 da CF, norma municipal que autoriza a celebração de contrato de parceria público-privada, PPP, para execução de obra pública desvinculada de qualquer serviço público ou social. A Lei Federal 11.079 de 2004, que instituiu as normas gerais para licitação e contratos de PPP no âmbito da administração pública, veda expressamente a celebração desse tipo de contrato quando o único objeto for a execução de obra pública sem vinculação à prestação de serviço público ou social. Aí, no caso, a lei do local estava falando que era só serviço público ou social, mas a Lei Federal fala que tem que ter obra pública junto. Obra pública. Mais o serviço, entendeu? Nesse contexto, o dispositivo municipal impugnado ao criar nova hipótese de PPP em evidente contrariedade ao que previsto na lei federal violou as regras constitucionais de repartição de competência. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º, inciso 4 da Lei 1.327 de 2007 do município de Ariquemes, RO é Rondônia, RR é Roraima. A Lei 11.079 de 2004 fala assim, artigo 2º, a parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada administrativa. Parágrafo 4º. É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada, que tenham como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Entendeu? Próximo, matérias, direito penal, extinção da punibilidade, graça, indulto, perdão, direito constitucional, presidente da República, atribuições, graça, indulto, princípios da administração pública. O tema a ser discutido será decreto presidencial que concede graça, requisitos para sua validade e consonância com os direitos constitucionais. A DPF 964/DF, a DPF 965/DF, a DPF 966/DF, a DPF 967/DF. Resumo. É inconstitucional, por violar os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, artigo 37 caput, e por incorrer em desvio de finalidade, decreto presidencial que, ao conceder indulto individual, graça em sentido estrito, visa atingir objetivos distintos daqueles autorizados pela Constituição Federal, eis que observa interesse pessoal ao invés do público. O indulto é um dos mecanismos políticos de extinção da punibilidade previstos expressamente pela atual ordem constitucional, e cuja utilização é vedada para crimes específicos. A partir de um complexo sistema de freios e contrapesos, ele é considerado como importante instrumento de política criminal, voltado a atenuar possíveis incorreções legislativas ou judiciárias, em prol da reinserção e ressocialização de condenados que a ele façam jus. Diante da sua natureza jurídica de ato de governo ou ato político,
espécie do gênero ato administrativo, o indulto reveste-se de ampla discricionariedade. Contudo, disso não resulta a sua impossibilidade absoluta de ser questionado perante o Poder Judiciário, em especial para verificar se o seu objeto está de acordo com os ditames constitucionais. Na linha da jurisprudência desta Corte, é possível realizar o controle de constitucionalidade de decreto de indulto, notadamente quanto à possível ocorrência de desvio de finalidade. Na espécie, o então presidente da República, utilizando-se de sua competência constitucional, editou o decreto de indulto individual em favor de parlamentar federal, que no dia imediatamente anterior foi condenado pelo plenário do STF à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e de coação no curso do processo. Nesse contexto, verificado que o benefício foi concedido de modo absolutamente desconectado do interesse público, mas em razão do mero vínculo de afinidade político-ideológica entre o chefe do Poder Executivo e o beneficiário, há evidente desrespeito aos princípios norteadores da administração pública, principalmente o da impessoalidade e da moralidade administrativa. Com base nesses entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta por maioria, julgou procedentes as ações para declarar a inconstitucionalidade do Decreto Presidencial 21 de abril de 2022. Os artigos mencionados. Artigo 84 da CF. Compete privativamente ao Presidente da República conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Artigo 5º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo se omitirem. Acabou, isso acabou rápido. Então, até a próxima.